pouquinho o que é ela, né? E não perder um pouquinho o costume dos meus 6 anos de faculdade, de casos clínicos, de aquela correria de fazer slides, de tudo mais, de pensar e fosforar lá e tentar trazer para vocês um pouquinho de coisas para a gente discutir de forma concisa, tá bom? É um prazer estar com vocês, eu peço desculpas pelo atraso, porque, né, agora essa vida é um pouquinho complicada, já já vocês vão entender isso, tá? Aos que estão aqui numa terça-noite, agradeço pela presença, tá bom? Eu vou tentar projetar aqui, a Rafa já viu que eu sou um pouquinho ruim com as coisas, tá? Então, é isso. Deixa eu ver. Vamos lá, agora vem o mistério de como que eu vou projetar essa tela, porque a gente vai por mim. Eu sou terrível. Amiga, abre logo que tu vai projetar e tu coloca em compartilhar uma guia. Aí vai aparecer uma caixinha, aí tu clica lá na guia que tu quer compartilhar. Vamos tentar mais uma vez. Da outra vez eu fiz isso, eu sei lá o que eu fiz. Eu só fiz e não entendi nada do que já feito. Enfim. Tararam. Peraí. Aqui. Peraí. Agora eu acho que vai. E aí? Eu acho que agora vai mesmo. Será que eu virei uma pessoa tecnológica? Não sei. Oremos. Deixa eu ver. Eu acho mais que tá gravando tudo isso e eu aqui falando besteira. Deixa eu só ver aqui. Gente, seguinte, eu vou colocar que nem eu tinha colocado da outra vez, porque eu não tenho muita paciência com tecnologia, apesar de gostar muito. Tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, eu não vou estar vendo o coisinho, como é que é o nome? Eu fico lendo o chat, se aparecer dúvida eu mando no WhatsApp. Perfeito. Tá bem? Então, deixa eu colocar aqui e vamos lá. Eu acho que é melhor quem tiver dúvida ligar o microfone e pergunta, porque aí ela consegue ouvir, né? Gente, mas espera que parece que vai dar certo. Uau! Será que eu estou vivendo apenas esperando um momento... Não deu certo. Eu sou muito zero esquerda mesmo. Peraí. Vocês estão vendo aí? Sim. Sim. Um pouquinho? Arrasou. Então tá. Então vamos lá. Gente, caso clínico inaugural, tá bom? Como eu já tinha antecipado para vocês, a QP, tá? Dor de cabeça e dificuldade para segurar o xixi há 3 dias, tá bom? Para quem não me conhece, quem é calouro, então, não sei, eu sou a Anne, sou médica desde o início desse ano, tá bom? Egresso da Federal, fui da LACMA durante todos os 6 anos de faculdade e hoje sou da rotina de terapia intensiva, tá bom? Tanto da HGR quanto da Unimed. Vou iniciar para vocês aqui. Qualquer dúvida, tá? Sintam-se à vontade, mesmo que vocês achem uma dúvida boba ou algo do tipo, tá bom? A gente está aqui para sanar tudo que a gente conseguir, tá bem? Então, vamos lá. Na identificação do paciente, CCAS, 65 anos, masculino, pardo, natural de Pedreiras, Maranhão e procedente de Mucajaí, Roraima. Casado, evangélico, servidor público e tem ensino médio completo. A fonte desse caso é a filha do paciente, confiável, tá bom? A QP, como a gente já tinha conversado, dor de cabeça, dificuldade para segurar o xixi há 3 dias. Alguém tem alguma hipótese até aqui com esses poucos dados que a gente tem? Tá aparecendo atrasado aí pra vocês também, ou só aqui, tipo, tá demorando a aparecer? Não, aqui tá normal. Joia. Tipo, não apareceu a QP pra mim agora. Tá bom. Então, é aquilo que a gente sempre discute aqui na LACMA, né? A QP, ela diz muita coisa, mas diz pouca coisa. A gente tem que explorar, mas ela sempre direciona a gente a pensar, pelo menos, em algum compartimento, algum sistema. Com base, e é o que a gente sempre fala na semiologia também, tentar sistematizar toda a investigação para a gente, pelo menos, direcionar para onde a gente vai para não ficar perdido. Nesse caso, recebendo essa QP, eu com certeza pensaria em algo de neuro.
Uhum. Vamos lá, vamos explorar um pouquinho de antes, então. Começando aqui, porque o paciente inicia a partir da identificação, certo? Aqui a gente já tem alguns dados pertinentes à nossa busca, tá? Vamos referir a nossa semiologia e também a nossa pesquisa a um paciente idoso, certo? Sexo masculino já me fala sobre algumas comorbidades que são um pouquinho mais evidentes em pacientes do sexo masculino, certo? Alguns tipos de câncer, alguns tipos de infecção, alguns tipos de doenças relacionadas ao hábito, né, de vida do paciente. Tudo isso me fala um pouco quando eu vejo já o sexo dele, tá? Pardo, a gente tem a questão de algumas doenças serem mais correlacionadas a um grupo específico de etnia quanto a outras, certo? A gente vê, por exemplo, indígenas que têm mais tendência a marasmo, ou então doenças de desordem nutricional. Os pretos que têm a questão das doenças que falam sobre mais, por exemplo, hipertensão arterial e afins, certo? Os caucasos que têm mais tendência a câncer e doenças autoimunes e também doenças de caráter alérgico. Tudo bem? Aqui a questão de falar de que ele é natural de um lugar e procedente de outro. A gente também tem alguns pontos. Se a gente conhece a cidade, então se a gente vê que são lugares um pouco distantes, há quanto tempo veio? Se teve alguma relação, por exemplo, de doença, né, nesse período, se mora em algum lugar que é de zona urbana ou não. Tudo isso fala um pouquinho mais sobre esse paciente. Casado, me fala um pouco também sobre o tipo de hábito sexual que ele tem, certo? Claro que isso não é regra, mas isso tenta limitar um pouquinho mais sobre meu paciente quanto ao que eu vou investigar, tá? Evangélico fala mais a favor de dos ritos, né? Quando, por exemplo, a gente tem que delimitar crenças, tem que entender como funciona a crença desse paciente, como que funciona, por exemplo, em casos fúnebres, o tipo de cortejo, o tipo de celebração que eles tendem a preferir, tá bom? Servidor público pode me falar ou não sobre algum grau de ensino, né, de ser letrado ou não, ou e ensino médio completo, ou ensino superior, ou afins, me fala um pouco sobre a capacidade de compreensão do paciente quanto à conduta terapêutica, informação e acesso à informação. Desvendamos a identificação do paciente aqui? Sim, top. Então, vamos passar, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode parar a qualquer momento, tá bom? Quando a gente fala de QP, concordo com o que, não é bem tutorial, concordo com o que o Gabriel disse. A gente tem que começar a tentar direcionar a nossa busca e principalmente o que é que a gente, tipo, para que sistema realmente aquele paciente está se queixando. A gente fala aqui de dor de cabeça e dificuldade para segurar o xixi há 3 dias. Concordo que dá para se pensar assim em alguma coisa neurológica, mas será que é só isso? Tá bom? O que vocês pensariam com essa QP? Ele é Olha. idoso, né? Hum? Ele é idoso e eu acredito que ele esteja com incontinência urinária, né, também. Uhum. O que mais que a gente consegue extrair só dessa frase? Ele tá com os dois sintomas concomitantes ao mesmo tempo? Surgiram juntos os dois? Não sei, a gente vai descobrir junto. Já não é mais QP. É. E sobre o tempo de evolução, a gente já vê se é um quadro agudo ou não. Exato. Então, tem coisas muito tranquilas que a gente deixa passar despercebido e que estão só nesses 2 primeiros pontos da nossa anamnese, tá bom? Por exemplo, levantaram a hipótese de hiperplasia benigna de próstata, né? Será que seria tão agudo assim, por exemplo? Será? Segurar o xixi. Hiperplasia não trata de alguma coisa estrutural? Então, será que seria? Pois é, e pelo que eu lembro é mais com relação a... Eu esqueci o nome agora, serológico. Que o xixi sai meio que fracionado. Agora eu não lembro. Mas em relação ao jato urinário. Isso. Né? Tudo bem até aqui? Se tá tudo bem, vou passar. Sim. Tá bom? Então, aqui as hipóteses, a gente já levantou algumas questões sobre direcionamento, sobre o que a gente pode pensar do paciente com esse pouco de informações que a gente tem, né, para começar a colocar a nossa cabecinha para pensar sobre o caso, tá bom? Vamos então para HDA. Aqui sim a gente sabe se tudo foi junto, se não foi junto, quem começou primeiro, quem veio primeiro, ovo, a galinha, assim vai, tá?
Paciente idoso com relato de iniciar em 2 de setembro, mudança nos padrões urinários prévios, apresentando alteração em odor, quantidade de urina eliminada a cada micção e coloração escurecida. Relata que o quadro progrediu com perda de pequenos volumes urinários sem reflexo miccional e foi evoluindo com aumento de quantidade urinária que fluía sem que ele percebesse com o passar dos dias, sem queixas de disúria ou estrangúria. Após cerca de 5 dias de evolução do quadro, conta que começou a apresentar, somado aos sintomas já elucidados, sensação de urgência miccional associada com diminuição de sensação de esvaziamento vesical, tendendo a polaciúria, sem outras queixas. Conta que tentou diminuir a ingesta hídrica para melhorar dos sintomas, sem sucesso, e que o quadro era independente do período do dia. Sei que para alguns essas palavras já são comuns, mas para outros não. Então, aqui nesse primeiro ponto, quais são as dúvidas de vocês quanto aos termos técnicos? Polaciúria. Polaciúria é a eliminação em várias vezes de conteúdos pequenos de urina. É diferente, por exemplo, da poliúria. A poliúria eu tenho grandes micções em grande quantidade, né? em grande frequência. A polaciúria não. Eu tenho pequenas quantidades em grande frequência. Entendeu a diferença? Sim, obrigada. Nada. No caso, estrangúria, também não sei o que é. Estrangúria é a dor, diferente da disúria, que é a dor ao urinar, a estrangúria é a dor ao fim da micção, tá bom? Ela é bem característica. Ah, entendi, obrigada. Tá bom? Tem mais alguma? Uma dúvida com relação aos sintomas dele. Ele só apresentou dor de cabeça ou ele apresentou febre, por exemplo? A gente vai descobrir junto, Tá bom. tá bom? Alguma dúvida até aqui sobre esse primeiro ponto da HDA? Não. Não. Não? Tudo bem? Então tá bom. Por volta do dia 10 de setembro, evoluiu com quadro de cefaleia associado aos sintomas prévios. Segundo ele, a cefaleia era holocraniana, com caráter pulsátil e eventualmente lancinante, com intensidade de 8 de 10 em escala numérica de dor, sem irradiações, associado a fotofobia e audiofobia, e cursava com vômitos incoercíveis durante os períodos álgicos, sem melhora relevante com analgesia comum e sem piora ao ingerir alimentos ou bebidas específicas. Relata ainda que a dor tendia a manter-se por horas, cessando apenas ao dormir, e que nunca teve episódio semelhante de quadro álgico. Nega outros sintomas dignos de nota. Alguma dúvida aqui? O que seria uma cefaleia holocraniana? E consegue doer todo o crânio. Ela se distribui por toda a calota craniana, entendeu? Diferente entendi. de hemicraniana, que seria predominantemente em um lado dos nossos hemisférios. Perfeito, obrigada. Nada. O que mais tem dúvida aqui? Mais nada? Todo mundo familiarizado com tudo? Acredito que sim. Então tá bom. Qualquer dúvida é só questionar, tá? Respondendo a quem tinha me perguntado, até aqui a gente não falou sobre febre, né? A gente só falou sobre um quadro de uma urgência miccional, um quadro de uma perda de volume urinário associado, evoluindo com uma cefaleia associada. Aqui, vocês têm alguma hipótese? Pode ser uma A enxaqueca. gente liga o alerta para os. Peraí, cefaleias. Porque isso é uma cefaleia importante, né? Que ele fala que nunca teve um episódio semelhante, então já é um red flag. A idade também. Isso. O que mais? Associado justamente com essa urgência miccional, né? Essa incontinência, digamos assim, né? O que pode sugerir pra gente um quadro neurológico, ainda mais por ser um quadro agudo também, né? Sim. Tá. Mas eu tenho pode falar. uma pergunta, na verdade, que era algo que eu perguntei para o paciente. Quando você descreve vômitos incoercíveis, significa que não tinha náusea, que eram vômitos muito vômitos em jatos. Ah, tá. Era essa. Eu não queria usar esse termo, mas era essa do ponto. É isso mesmo. Então, o que mais? Citaram o diagnóstico de enxaqueca, né? É muito importante a gente sempre pensar no diagnóstico diferencial de enxaqueca quando a gente fala de um paciente com uma cefaleia associada à fotofobia e
Vômitos. Eu não lembro exatamente quais foram os outros que estavam aí, mas fotofobia e fono são os principais que a gente precisa sempre pensar. No entanto, será que ela vem dessa forma, holocraniana, Isso, é. tão intensa? Enfim, a Eu gente não- tem que pensar não só isoladamente nesses fatores, né? Perguntaram sobre a febre, né? Ele cita aí, nega outros sintomas dignos de nota. Então, Tem aquela se tivesse cefaleia um em quadro. salvas. Desculpa. Oi? Pode falar. Tem aquela cefaleia em salvas que eu acho que tem quadros assim. Não sei muito bem a descrição, só sei que são quadros mais graves, assim, incapacitantes. Sim, ela é grave no contexto de intensidade de dor, mas em salvas ela não é, tipo, não é muito esse quadro que a gente está mostrando aqui, entendeu? Em salvas é como se fosse uma cólica, só que o cérebro não tem cólica, né? Então, ele geralmente vem assim, é uma dor que tende a ser intermitente, com grande frequência e bastante também incapacitante, como você falou. Diferente dessa aqui, essa aqui é uma dor que, se a gente for olhar por parâmetros neurológicos, é uma dor súbita. Vocês concordam? Sim. Certo? Para se ter um caráter pulsátil, ok, tu poderia pensar, por exemplo, em alguma coisa vascular, até porque tem foto e audiofobia, né? Sim, justo. Sim, Concorda? concordo. Até porque a gente tem que desestigmatizar um pouco aquela ideia de que, para ser uma causa vascular, eu tenho que ter a cefaleia em trovoadas, a cefaleia súbita. Necessariamente. Isso aí é isso que eu muito ia mais falar. macete de prova, isso é muito mais malícia de questão de residência do que a vida real. Na verdade, o paciente não vai chegar se questionando, eu tive uma cefaleia em trovoada. Não sempre, né? E ainda assim, a gente não pode excluir causas vasculares. Tanto que um marcador comum, por exemplo, para uma cefaleia que é de etiologia vascular e que cursa com hemorragia, é a cefaleia da hemorragia subaracnoide, né? Que ela já fala bem sobre uma cefaleia que eu nunca senti antes na vida. Pode Isso. ser trovoada, pode ser lancinante, pode ser pulsante, mas é uma que tende a piora súbita, certo? Então, isso fala um pouquinho sobre alguns quadros neurológicos. Mas aí eu questiono a vocês. O que chegou primeiro? Foi o quadro neurológico ou o quadro urinário? Urinário. Urinário. Então, o que vocês pensam sobre isso? Eu pensaria em causa infecciosa. Pois é, né? Quem falou isso foi o Alexandre? Sim, eu pensaria em causa infecciosa justamente, lógico que não é um patognomônico, digamos assim, mas, por exemplo, teve uma alteração no odor da urina, né, que ele notou. Então a gente pode pensar na presença de bactérias, por exemplo, né, uma piúria, alguma coisa do tipo. E, sei lá, a gente pensa eu penso em, por exemplo, uma infecção de caráter ascendente, né, e aí que possa, sei lá, ter feito uma meningoencefalite, talvez eu esteja pensando muito acima, né, do que Uma seja. urosepse com disseminação. Alguma coisa assim, tipo, talvez um bom possa pensamento. ser. Mas aí eu só, tipo assim, lógico que febre não garante diagnóstico, mas sem a febre eu fiquei mais contido de falar. Esse paciente é Mas hipertenso? é um pensamento, a gente vai descobrir de novo. Esse pensamento, Alexandre, é um pensamento muito válido, tá? Porque a gente tem que pensar, a HDL justamente fala sobre a ordem cronológica dos sintomas. Se eu tenho um foco, eu tenho que pensar realmente nesse ponto. Se é um foco que gerou outros sintomas em outros sistemas e seria algum acometimento infeccioso, ou se é realmente uma cefaleia que evoluiu com alguma coisa, por exemplo, no reflexo miccional e tudo mais, e levou em consequência essa questão urinária que ele apresentava, tá? Então, é sim um pensamento válido e bem pertinente para o caso, tá bom? Urosepsia, alguém falou aí também. É para se pensar, se a gente está falando de infecção, está falando de um agente, de uma área que você suspeita de um foco, tem que se pensar levando em conta que o foco aqui seria urinário, tá bom? Só porque o Gabriel teve medo de ter isso um dia desse. Que horror. Gabriel, pelo amor de Deus, só que faltava, né? Cara, com o Itu, voltei urosepse. Ele tava desse jeito. Assim, a gente paga infecto, paga essas coisas, fica tudo nervoso, né? Todo mundo sabe que o diagnóstico da faculdade é sempre assim. Brincadeiras à parte. Vamos lá, então. Ania, eu não lembro se você falaram sobre a cefaleia em salvas, né? Aí eu não lembro se você falou da característica bem
quase patognomônica dela, né? De ser uma que parece que alguém tá dando facadas retrooculares. Não sei se você citou. Não citei, não. E manifestações autonômicas também, né? Pitose, Acontecer. Agora, vou falar para vocês uma coisa. É muito raro ver você falar em salvas e ler com pitose, com alguma coisa assim, viu? A gente geralmente vê mesmo a situação, mas não necessariamente com todos aqueles comemorativos de livro, tá? Sabe que eu tenho, né? Na real, eu faço tratamento. Eu sei. Quantas vezes eu já não te catei lá no Unimed? Mas, enfim. Então, até aqui tudo ok? Alguma outra dúvida? Alguma coisa que vocês queiram esclarecimento? E só complementar também que foi levantada a hipótese de hemorragia subaracnoide, né? Porque, como eu tinha falado, só para falando mais pro pessoal do primeiro e segundo, porque eu tinha levantado o fato de ter essa red flag de cefaleia súbita, né? E é uma das causas, só para vocês saberem, assim, de cefaleia súbita, dor nunca antes sentida, é hemorragia subaracnoide. Não necessariamente, tá, Laura? Pode ser, mas existem algumas outras causas bem mais comuns também. Não, assim, você quis falar uma das causas. Tá bom. Vamos lá, então, vou dar seguimento ao caso, tá? Até aqui a gente já levantou as hipóteses, certo? Então, continuando. No dia 13 de setembro, evoluiu com quadro súbito de paresia e parestesia de membros inferiores, associada à queda do nível de consciência e à torporosidade. A queda do nível de consciência à torporosidade, com taquidispneia e hipotensão associada à taquicardia. Perda de controles esfinterianos no geral, manutenção dos vômitos incoercíveis e do quadro urinário, calafrios, febre aferida de 40 graus Celsius. Foi encaminhado ao HGR no mesmo dia, abrindo quadro de crise convulsiva tônico-clônica e evoluindo com insuficiência respiratória moderada. E aqui, o que vocês me dizem? Ele tá chocando, choque séptico. Choque séptico? Possível. Tem alguns critérios aí. Mesmo, temos critérios para choque séptico. Quais são os critérios de choque séptico? Vamos lá. Hipotensão, febre, tem um foco. Nível de consciência. Abaixamento Na do nível de verdade, consciência. calma. A gente tem os critérios de sepse, que são os critérios do quick SOFA, primeiramente, depois do SOFA, e tem os critérios de choque séptico, só para conceituar, são coisas diferentes. Sepse é disfunção orgânica secundária à infecção, e choque séptico é necessidade de vasopressor ou alteração de lactato refratária a volume na sepse. Entendeu? Só para organizar. Tipo, porque a gente usa muito o termo choque séptico como se fosse sinônimo de sepse, mas na verdade não é. E uma outra coisa que vocês falaram aqui é o seguinte: a gente tem que caracterizar duas coisas distintas. Nem todo choque é séptico, tá? E nem toda sepse é choque. Eu sei que parece muito bobo o que eu falei, mas isso muda muito algumas condutas que vocês vão ter lá na frente, tá bom? Porque a gente é treinado a pensar sempre em algum foco infeccioso. Mas dependendo de onde você tá, existem algumas outras causas de choque para se pensar. Aqui a gente tem a história de um paciente que tinha um quadro urinário evoluindo com cefaleia e posteriormente com mau estado geral, certo? Realmente, concordo. Pensar em sepse. Choque séptico. Realmente, a gente tem aqui alguns critérios. Queda do nível de consciência, a questão da hipotensão associada à taquicardia. Hipotensão por si só, com taquicardia, a gente já fala que tem uma desordem da oferta de O2 em todo o nosso organismo, que vai produzir mais lactato, como o Gabriel falou, certo? Perda do controle esfinteriano geral e manutenção dos vômitos incoercíveis já não é tanto do quadro do choque séptico. Ele está mais relacionado mesmo a algum comprometimento neurológico associado ao quadro, né? Que já falava um pouquinho lá atrás com a nossa cefaleia, tá bom? Tá bom? Que era uma red flag mesmo, como a Laura falou. E a questão dos calafrios e febre aferida agora. Lembra que ele iniciou lá quase no início de setembro? E olha o tempo que ele levou para apresentar a febre. Então, todo esse tempo, por que ele não apresentou antes? Pensem comigo. A gente já falou o motivo. Um dos principais motivos para ele não apresentar febre logo de cara. É um paciente idoso. O sistema imune dele é mais enfraquecido. Então, ele pode desenvolver essa clínica depois. Eu vou esperar, então, para o meu paciente para desconfiar de algum foco infeccioso, o marcador febre, nesse caso?
Então, gravem essa primeira liçãozinha desse caso, tá bom? Só uma coisa a se considerar também, lembrando que essa febre associada a calafrios, né, é bem coisa de livro, mas a gente sempre pensa em foco bacteriano, basicamente, né? E aí esse vômito, eu não lembro se ele começou o vômito antes do quadro, não, né? Foi depois da... Foi junto com a cefaleia. Junto com a cefaleia. Porque eu lembro de uma vez que eu me choquei muito, inclusive foi no caso da Lachman, que eu acho que foi você, Anny, que estava falando sobre interleucina 1 causando vômito. Uhum. Eu lembro que, tipo, isso me deixou muito assim, porque eu estudei muitas vezes interleucina e nunca vi. E aí depois eu fui pesquisar e a gente pode ver que o aumento de interleucina 1, justamente por causa de ser um componente pró-inflamatório, ele pode levar também aos vômitos, né? Tanto então, interleucina pode justificar. quanto o fator de necrose tumoral. A gente acha que o Peprebal nunca vai fazer essa diferença, mas ele faz, né? Então, os dois realmente eles fazem o aumento dos nossos reflexos, tanto de vômito, certo? Quanto outra coisa que explica aqui, já dando um spoiler, é a questão de perda dos controles esfinterianos. Também acontece associado a isso, tá? Não que esse seja o caso, mas é uma das coisas que colaboram para que isso aconteça, tá bom? E a crise convulsiva, o que ela tem a ver com a história? Eu acho que uma talvez coisa... seja... pode falar, Rosinha. Uma coisa também que a gente, como é um paciente idoso, dentro das síndromes que a gente pode perceber, né, das causas, a gente tem causas infecciosas, mas tem causas metabólicas também, que são muito importantes nesse paciente idoso. Então, a gente tem um paciente que ele está com vômito, ou seja, ele está se desidratando. Exato. E com isso ele perde eletrólitos, certo? Então, tá com um quadro de... também de desidratação, porque não tem controle esficteriano, então tá perdendo na urina e não tá se... E como o idoso, ele tem uma desregulação no centro de sede, ele não vai repor isso com a água que um adulto faria, né? Exato. E dentro das causas infecciosas, a gente também tem, que o Alexandre até falou, da meningoencefalite, que a gente vai entrar num quadro mais súbito, né? De algo mais súbito. Então, a gente pensa, sempre em coisa súbita, a gente pensa em metabólico e infeccioso, assim, as principais causas. Então, creio que a gente possa tentar ajustar nesses dois tópicos agora. Isso. Oi? É isso. Certinho, Rosinha. Concordo plenamente com você, até porque o paciente idoso, ele realmente ele vai demorar um pouco mais para apresentar algumas causas infecciosas, mas metabólico é um fator de descompensação fácil do idoso. Lembra que o idoso tem tendência a fazer comorbidade, ele tem tendência a fazer desordens, até por senilidade mesmo, e disfunção orgânica, tanto renais quanto cardíacas e também pancreáticas. Tudo isso associado ao quadro de perdas, né, de hidratação, seja por trato gastrointestinal, seja por questões urinárias, seja por questões de perdas insensíveis no geral, a gente vai ter mesmo um paciente que tende a desidratar e, consequentemente, fazer o que a gente chama de distúrbio hidroeletrolítico, tá bom? E ácido básico também no caso dele, tá? Alguma dúvida sobre isso? Falei grego? Não. Tudo bem. Então, Amiga, tá bom. o que eu ia falar é que depois desse novo quadro, eu fico pensando mais em algum acidente vascular mesmo, cerebral. Porque, tipo, ele tem essa parte de cefaleia, vômito, agora ele tá torporoso, cefaleia na cabeça inteira, né, holocraniana, e isso pode atingir inervação do detrusor da bexiga, talvez explicando a questão Mas, do Rafa, problema miccional. é justamente o que a gente está conversando aqui. Tu acha que tem mais sentido eu pensar em algo que o foco é urinário disseminado para orgânico ou orgânico disseminado para urinário? Assim, a primeiro momento eu achei que fosse foco infeccioso urinário disseminando para orgânico. Tá. E agora tu acha pela questão do quadro de evolução, certo? A evolução. Tá bom. Anny, rapidinho. Ele teve alguma história de trauma antes
do aparecimento dos sintomas? Não que eu saiba. Tá. Tá bom? Só uma dúvida. Essa crise convulsiva, ela pode ter sido decorrente da febre alta, algo assim? Pode. Pode, mas é pouco comum em adultos, né? Mas tem uma outra coisa que vocês estão deixando passar muito facilmente, que a Rosinha já falou e eu já falei também. De distúrbio metabólico? Eu ia falar. Eletrolítico, gente. Ainda A mais única que a coisa que... primeira crise do paciente da vida, a gente sempre tem que excluir causa metabólica. Exatamente. Principalmente no idoso, né? Essa perda hidroeletrolítica no idoso é mais comum. Exatamente. Então, Inclusive, a gente pode pensar... a gente pode pensar também em causas metabólicas que podem cursar, por exemplo, com uma desmielinização, por exemplo. O que poderia, de alguma forma, não justificar 100% o quadro, mas estar concomitante com o quadro. Por exemplo, uma diabetes crônica cursando com uma desmielinização que poderia estar cursando com sintomas urinários dele, né? E aí, juntamente com um quadro de distúrbio hidroeletrolítico, né? Justamente por essas algumas cetoacidose, algo do tipo. Algo assim, tipo, lógico que é só pra gente raciocinar, algo assim. Não, justo. Outros pensamentos. Eu tô gostando disso. Cada um tá trazendo um ponto de vista e a gente tá somando várias coisas pensar nesse caso clínico. Consegui entrar agora, né? E consegui ler também. Boa noite. Consegui ler também algumas coisas e ele apresenta alguns sintomas de choque séptico, né? Taquicardia associada à hipotensão, perda do nível de consciência, que é o principal no choque séptico. É a Rayane falando? Febre. É a Cleia. Ah, tá. Cleia. Tá bom, tudo bem. Então, eu foquei nesses sintomas, assim, e taquicardia, hipotensão, associada à hipotensão, febre, queda do nível de consciência. Lembrei de choque séptico. Septicemia. Que é o que levantaram aqui também, né? Ah, já, né? É porque eu realmente também. não estava... eu não consegui escutar nada. Tá tudo bem. Foi comentada essa questão da paresia e da parestesia de membro inferior? Não. Pois é, né? É importante. Tô com dúvida nessa também. E levaria a pensar muito em cada vez mais para uma hipótese neurológica mesmo. Mas por que é importante? O paciente não tinha déficit neurológico focal e agora tem. Pois é. É por isso que eu pensei na questão de acidente vascular. Entendi. Cerebral. Mas arrastado, né? Mas aí você poderia ter coisas desassociadas, por exemplo. Assim, não é o que a gente tende a pensar normalmente. A gente sempre tenta fazer uma hipótese sindrômica que abranja tudo. Mas, por exemplo, um paciente séptico, ele pode muito bem fazer um AVC. Isso não é incomum, não. E não necessariamente um AVC, mas um quadro realmente neurológico focal, né? Pelo distúrbio metabólico. Por exemplo, hipoglicemia é um dos diagnósticos diferenciais de AVC, né? Então, a gente tem que pensar em algo que possa... em coisas reversíveis, vamos pensar assim. E depois pensar em algo vascular, né? Algo neurológico, assim. Isso que a Suede falou e até comentar mesmo essa questão de distúrbio hidroeletrolítico, dá pra gente pensar com relação a todos os eletrólitos mesmo. Hipernatremia, hipercalemia. Uma que deixaria calmo. Vamos lá, pensando na questão dos hidroeletrolíticos, aqui, se a gente fosse pegar as causas nesse caso, a gente pensaria numa hipo ou hipercalemia? Vamos lá. É um paciente que está vomitando. Exato. A gente está vomitando, então ele está tendo perda de potássio através do trato digestivo, concorda? O paciente está tendendo a fazer hipocalemia e está perdendo volume, especialmente volume de água, qual é o outro que a gente vai pensar aqui? Amiga, cortou tudo aqui. Tu pode repetir. É porque tem alguém com o microfone ligado. Laura, é o teu, amiga.
Pronto, acho que agora foi. Fui eu, apertei sem querer, foi mal. Tudo bem. Vamos lá. Se eu tenho uma. Como é que é o nome? Uma perda. Eu tenho uma perda gastrointestinal e já vai pensar em hipocalemia. Vocês entendem a fisiopatologia disso? Uhum. De verdade? Amiga, acho que é bom dar uma frisada, né? Se pudesse. Bom, as formas que a gente tem de perder ou reter, né? Potássio, vamos dizer assim, primeiro, é tanto renal quanto gastrointestinal, certo? De ganhar também, a gente não fabrica potássio. Então, nosso ganho de potássio é só via oral, ou então, né, via dieta, ou então, em caso de pacientes internados, via reposição hidroeletrolítica, tá? A gente perde quando o paciente está diarreico ou quando o paciente está com êmese, com quadro de êmese, porque imagina, se a gente ganha por ali, a gente perde por ali também, né? A perda intestinal, a perda na questão justamente da modificação de algumas coisas também, no caso da diarreia, por exemplo, certo? De não dar tempo de metabolizar alguns eletrólitos. No caso dos rins, se a gente tem, por exemplo, doenças tubulares, nefropatia diabética, dentre outras situações, também tem uma perda ou uma retenção. O uso de algumas medicações também favorecem isso. Por exemplo, espirolactona, a gente tende a reter, furosemida, a gente tende a expoliar potássio. Ou seja, são medidas que eu já tento usar para reverter alguns quadros. Entenderam? Top. Tá? Então tá. Então a gente já sabe que é um paciente aqui, que pelo menos pelo que a gente já viu de história, ele tá perdendo alguns eletrólitos, certo? Tem uma história de uma crise convulsiva associada que a gente não sabe ainda se tem a ver com a febre aferida ou se tem a ver, por exemplo, com algum quadro associado à cefaleia que ele já apresentava, alguma coisa de sangramento, alguma coisa de uma encefalopatia associada, ou então até um foco infeccioso mesmo, certo? Temos uma paresia e parestesia de membros inferiores que a gente até aqui não sabe se já existia, tá? Mas que ela se tornou muito importante nesse momento, tanto que ela foi abordada como queixa, tá? Entendem a diferença de ser algo já pré-existente e ser algo súbito? Aqui a gente vê que o quadro ganha destaque nesse momento, no momento em que ele está ali em todo esse quadro evolutivo e tem esses sintomas ainda associados que estão tendendo a piorar o quadro pro paciente, entendeu? Ou foi algo, por exemplo, está sendo relatado agora que já acontecia, mas que a família não tinha tanta noção em si no início. Talvez porque o paciente não se queixasse antes com tanta frequência ou não houvesse a percepção da queixa. Entendem a diferença? Sim. Sim. Tá bom? Então vamos lá, para a gente entender um pouquinho mais o caso. Bom, a gente já levantou um monte de hipóteses aqui, né? Então vamos continuar, tá bem? Na história patológica pregressa, que alguém tinha perguntado se ele era hipertenso, o que tinha e tal. Olha só, uma cerejinha do bolo para vocês. Paciente diabético de longa data, sem acompanhamento médico e com níveis glicêmicos mal controlados. Olha só a terapia, tá? Quem já pagou endócrino, quero discutir essa terapia com vocês. Em uso de metformina 850mg dia, glibenclamida 5mg dia, e insulina NPH em doses irregulares após o almoço. Vocês concordam com isso aqui? Associar hipoglicemia antioral com insulina, tipo, que organização é essa? Então, essa é a terapia da entrada dele para diabetes, tá bom? Não tem sentido, vocês não concordam? Aham. Para quem não tá entendendo isso aqui, é o seguinte, gente. A gente só entra com hipoglicemiante subcutâneo, que é o caso da insulina. O que é hipoglicemiante? Ele vai fazer o paciente tender a hipoglicemia. Como é que é o nome? Não é permissível. É hipoglicemia mandatória, vamos por assim. Porque a função dele é essa, justamente para tentar diminuir o mais rápido possível os níveis glicêmicos desse paciente que tende à hiperglicemia. Se eu tenho o uso de glibenclamida, que é um hipoglicemiante oral, certo? É comprimidinho, e tem o uso de insulina NPH,
em dose, tipo, sem saber dose, que é o mais perigoso ainda, sem saber questões, tipo, de com que frequência, se era só depois do almoço e tudo mais, vocês não concordam que o risco desse paciente tender a hipoglicemia é absurdo? Sim. Sim. A gente, geralmente, na terapia, inicia primeiramente com medicações não hipoglicemiantes. Depois disso, a gente associa o hipoglicemiante se ainda houver resistência insulínica, certo? Pensando mesmo que já é uma falha pancreática e não alguma coisa de resistência periférica. E na falha medicamentosa dessas medicações de início, que são metformina, glibenclamida e outras, tem esfoniureias, tem N classes para isso, se elas falharem, aí sim a gente entra com insulina. Aí a gente fala que o paciente é diabético e insulino dependente, entenderam? Outra forma de fazer também insulina prévia à falha terapêutica é numa internação em unidade hospitalar, especialmente em unidade de terapia intensiva, em bloco, por exemplo, né, unidade de enfermaria, a gente tende a modificar, porque a gente tem mais, é mais fidedigna a glicemia do paciente quanto a função ou não desse hipoglicemiante, no caso da glicemia dele, tá bom? Vocês têm dúvida quanto a isso? Poderia repetir de novo, tipo, em qual situação seria aceitável, digamos assim, por exemplo, entrar com a insulina subcutânea associada ao medicamento? Nenhuma. Então tem que ser uma ou outra, né? Ou é um ou é outro. Você não usa os dois, ainda mais se o paciente não tem segmento terapêutico, entendeu? Porque as chances de que ele faça uma hipoglicemia e ninguém veja, ou ninguém conduza, ou então ninguém tenha ciência de que seja isso acontecendo, é absurda, entendeu? A gente geralmente inicia terapia via oral para controle de glicemia, tá? E depois disso, se houver falha de todas as tentativas terapêuticas com medicações via oral, aí a gente parte para insulina, tá? A modulação hormonal sempre tende a ser a última cartada que a gente entra no caso da insulina, ou no caso da diabetes, tá bem? E vira insulina dependente, né? Isso, aí a gente fala que o paciente é diabético e insulina dependente. E essa prednisona, 20 mg por dia, que ele já toma 15 anos, não traz muito efeito colateral para a idade dele? A gente vai chegar lá. Na verdade, é uma outra coisa que eu queria que vocês pensassem comigo aqui também. No caso mas vamos sem pular etapas, tá? Tem a questão de hipertensão também dele, tá? Hipertensão de longa data com bom controle pressórico. Sobre terapia multimodal. O que é terapia multimodal? Mais de um tipo de droga, mais de uma classe de antihipertensivo, tá? Com losartana, 50 mg dia, que é uma dose intermediária, amlodipino, que é uma dose também ok, ali 10 mg dia, e carvedilol, que é um beta-bloqueador que vai controlar mais frequência cardíaca do que e tem um efeito, né, tardio em relação ao controle pressórico também, do que de fato o controle pressórico, tá? E a questão da prednisona, beleza, ele é portador de artrite psoriásica, psoriásica, foi errado ali. Ele não tem acompanhamento também, tá bom? O tempo de diagnóstico, e olha o tempo que ele usa a prednisona em uma dose elevada para ele, concordam? Mais ou menos, né? Mas vou explicar o porquê. Vamos lá. Qual foi a primeira comorbidade que eu coloquei aqui? Diabetes. Exato. O que a prednisona faz com o paciente quem tem diabetes? Aumenta a glicemia. Aumenta a glicemia, diminui o efeito de medicações via oral para diabetes, e faz a questão de sobrecarga, né, glicêmica, porque ele, querendo ou não, induz a uma não é nem hiperprodução, porque ele suprime a adrenal, mas ele induz a grande presença de glicocorticoides, ou seja, a causa, talvez, dessa glicemia dele ser refratária a tratamentos, né, não é nem tanto pela diabetes em si, mas pela questão dele usar de longa data a prednisona em uma dose que para ele talvez seja um pouquinho, né, acima, levando em conta as comorbidades. Entenderam um pouco? Tânia, a gente também pode pensar que essa prednisona nessa dose por tantos anos pode estar fazendo efeito imunossupressor, né?
Ela tá fazendo. Tá, né? Justamente pra gente pensar nas causas dos focos infecciosos, né? Desse paciente. Exato. E uma outra coisa também, paciente diabético, como que é a resposta imunológica dele? Prejudicado, né? Já é prejudicada. Então, a gente tem 3 fatores aqui que diminuem a resposta imunológica desse A paciente. idade, é idoso, né? Idade, paciente diabético, mal controlado e imunossupressão de longa data. Entenderam? Então, recapitulando todo esse quadro clínico aqui, vamos lá. Eu tenho paciente que já tem um foco, eu tenho paciente que tem uma piora, eu tenho paciente imunossuprimido de várias formas. Eu vou esperar febre nele? Não. Não. Tá bem amarrado isso, certo? Tá. Então tá bom. Pode repetir para mim, por favor, esse último pensamento, Anny? Qual deles? Da febre. Da febre. O paciente que ele tem diabetes, e diabetes já é uma doença que por si só ela tem como efeito colateral a imunossupressão, entendeu? Que é um paciente inflamado, certo? A questão do uso de corticoides de longa data é um tipo de imunossupressão que a gente faz em pacientes com doença autoimune. Então, já é outra forma de suprimir a imunidade desse paciente. Entendeu? E o paciente senil, ele já tem uma imunodepressão por conta, pela questão mesmo da faixa etária dele e tudo mais. Entendeu? Tudo isso junto, levando em conta que a febre é um marcador infeccioso, inflamatório também, e para alguns casos, não sei se vocês vão chegar a ver, mas também é um marcador neurológico, depois eu explico por quê, tá bom? Não tem nada a ver com esse caso, não é spoiler, é só a nível de conhecimento. A questão do paciente ter ali a febre como marcador de que há uma infecção ativa, ou um estado inflamatório importante, ou algum quadro neurológico maligno, quando eu tenho esse paciente imunossuprimido, né, eu não vou ter essa resposta, porque eu preciso que meu corpo contra-ataque para que eu faça febre, para que eu produza interleucinas, para que eu produza fatores inflamatórios que vão fazer com que eleve a minha temperatura basal, entendeu? A hipertermia é uma forma nossa de tentar combater agentes. Entendi, muito obrigada. Nada. Vamos lá. Fora essas que a gente já falou. Ele tem esteatose hepática grau 2, diagnosticada há 5 anos, com hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia familiar associadas, tá? Em uso de rosuvastatina 40 mg dia. Doença renal crônica diabética não dialítica em evolução, com relação córtico-medular reduzida, documentada em ultrassonografia em 2018. Internação prévia por acidente automobilístico e fratura de fêmur. E internação recente com alta em 25/8 por infecção por Covid-19 branda, sem necessidade de intubação orotraqueal ou outras medidas invasivas em hospital de retaguarda. O que vocês tiram daqui? Um caso bem assim. Renal O paciente aí teve Covid, né? E tá com muitas sequelas também, que é muito novo pra gente também, né? Certo. Vamos lá. Vamos tirar daqui o que é proveitoso para esse caso, para a gente tentar elucidar um pouquinho. O que me coisa nesse caso aqui, quando você fala dessa internação recente, é a gente começar a pensar em patógeno de origem hospitalar, né? Se a gente está falando de um paciente com um foco infeccioso, que tem uma infecção recente, ou uma internação recente, a cobertura aí vai ter que ser pancada. Enorme, né? E ele imunossuprimido, então, né? Exato. Então, ó, paciente imunossuprimido com infecção, com internação hospitalar prévia recente, né? Provavelmente fez uso também de corticoide lá, além do que ele já usava de base. Então, a gente tem, fora tudo isso, ainda a doença renal crônica dele não dialítica, de etiologia diabética, tá bom? Para os meninos que estão mais no início do curso, relação córtico-medular é um dos nossos fatores usados em ultrassom para saber se esse rim tem algum grau de atrofia ou não. Quando ele tem atrofia, a gente tem que pensar em duas coisas: ou uma disfunção em progressão, certo? Ou alguma disfunção prévia, provavelmente de etiologia, como é que é o nome? Congênita, tá? Que geralmente é documentado logo no início da vida. Mas nos pacientes idosos, quando a gente tem uma relação córtico-medular reduzida e tem uma doença
que geralmente cursa com lesão em órgão-alvo, que é a diabetes, né? A gente tem que pensar que essa redução de função do rim tem a ver com a doença de base, tá bom? E é uma coisa muito comum. A maioria dos pacientes idosos ou abrem doença, né, lesão de órgão-alvo diabética com retinopatia, tá bom? Que é a doença dos olhos, ou com a nefropatia diabética, tá? E tende a evoluir invariavelmente para um caso de uma doença renal dialítica, tá bom? Aqui, esteatose hepática, eu coloquei para vocês, porque a gente tinha que colocar tudo que ele tinha, né? Poderia ser pela, desculpa interromper, ele poderia ser pela hipertensão também, né? Lesão de órgão-alvo. Sim, poderia sim. Mas Rins, no caso, coração, vaso. isso, mas no caso dele, foi se levantado, até me questionei isso quando a gente coletou a história, tá? Foi se levantada a questão de ser renal crônica diabética mesmo, porque existem algumas formas de se fazer essas lesões. Vocês lembram? Né? Então, ele tem estudo histopatológico, ele tem tudo renal. Tipo, foi até um pouco além do que eu já tinha visto. Porque, gente, que diabo de fazer isso, né? O tratamento vai ser o mesmo, mas enfim. No caso dele, era realmente a parte de retinopatia diabética, que ele fez, assim, coisas além, né? Vocês viram que ele tem hipercolesterolemia familiar, isso aqui não diagnostica da noite pro dia. Então, ele participou de alguns estudos, algumas coisas também, tá? E numa delas foi a questão de estudo renal também, tá bom? Mas ele tem tudo bem documentadinho. Mas concordo contigo que poderia ser, sim, uma lesão por hipertensão, tá bom? No caso, seriam várias microlesões, né? Microinfartos dos néfrons, que geraria, a longo prazo, uma doença renal crônica, com tendência à perda de função completa renal, tá bom? Beleza. Esquema vacinal para Covid completo em maio e junho, tá? História de Covid prévia em janeiro de 2021. O esquema vacinal para outras comorbidades também completo. História de asma na infância, cachumba, varicela e sem outras doenças relatadas. E cirurgia prévia de colecistectomia videolaparoscópica e prostatectomia radical. Eu não coloquei aqui o tempo, mas uma foi há 15 anos e outra foi há 10 anos, tá bom? Aqui, mais hipóteses? A gente descarta HPB, só para falar, né? A gente descarta hiperplasia benigna prostática, né? Depois dessa. Exato. Sim, não sei se eu estou viajando, mas um ponto que me chamou um pouco a atenção foi um paciente com doença renal crônica que começa a aparecer com uma alteração do padrão urinário. Se a gente para pensar, por exemplo, numa DRC agudizada, um quadro infeccioso de bases, ele poderia justificar isso. E a gente estaria se sobrepondo tanto uma infecção, por exemplo, uma neuroinfecção, já que a gente ainda não conseguiu explicar aquele quadro de hipertensão intracraniana que ele tem. Oi? Não tem, não. Eu não tenho, eu pensei que tinha. Peraí, eu pensei que tinha. Não, foi da convulsão. Tá. Opa, convulsão. Convulsão é vômitos em jato, que poderia sugerir hipertensão intracraniana. Daí a gente poderia pensar alguma coisa nesse sentido. Amiga, deixa eu te perguntar uma coisa. No caso dessa parte renal, se ele já tivesse hipocalemia já prévia, né, porque ele usava essa questão da insulina, isso poderia reduzir a ação do ADH e, por conta disso, fazer diabetes insípido, nefrogênico? No caso dele, não, Rafa. Não tem muita coisa a ver um com o outro, não. Porque a gente tem algumas questões de fisiopatologia um pouquinho bem relacionadas. E tem umas outras questões também que, no caso dele, ele já tem um diagnóstico fechado de diabetes mellitus tipo 2, entendeu? Certo, mas a questão dessa queda de potássio não reduziria na questão urinária para mexer no ADH dele. Tá, mas por que tu pensou isso? Porque, assim, quando... Até o Max mandou aqui, ó, que a questão do uso da insulina vai fazer essa entrada de potássio por meio intracelular, né? Sim.
Tanto que a gente usa a glicoinsulina como uma das formas de correção de hipercalemia, né? Isso. Aí, no caso, por já estar fazendo a questão da hipocalemia, e ele já está também fazendo episódio de vômito, também aumentando essa questão do sistema renina, angiotensina, porque, assim, na questão do vômito, é mais não é a perda em si pelo volume, né, que está colocando para fora, e mais pela questão de aldosterona, né, a nível renal. Tá. Aí, quando pensa nesses vários fatores que causaram a questão da hipocalemia, né, que é o que a gente também está levantando, eu queria saber se isso, a nível renal, nessa parte, se afetaria ou não a ação do hormônio antidiurético, do ADH. Até poderia, mas a gente tem que pensar em uma outra coisa aqui também, Rafa. Em nenhum momento foi falado, por exemplo, a gente pensar no diabetes insípidos, que ele tem uma poliúria, entendeu? Tem uma polaciúria, é diferente. A gente não alterou a quantidade miccional para se pensar nisso. E uma outra coisa a perda dele está mais falando sobre a questão mesmo de trato gastrointestinal do que de fato renal. Realmente poderia ter uma perda renal associada, justo. E a questão da diabetes, pensando também na insulinoterapia, como o Max falou da cetoacidose e afins, também poderia ser um fator contribuinte. Mas nesse caso aqui, a perda é por outra causa, entendeu? Tanto que, para acalmar os corações ansiosos, a gente vai mostrar uma coisa lá na frente que vai dar um tá bom? Tá bom? Então, assim, calma, Tá bom, amiga. Tá? Vamos lá. Na história familiar, só para fins de conhecimento, mãe falecida com 65 anos por IAM prévio, né, infarto agudo do miocárdio, portadora prévia de diabetes mellitus tipo 2, tá bom? O pai não era conhecido, os irmãos todos também têm hipertensão arterial sistêmica, uma irmã dele tem portadora de lesão, de lúpus eritematoso sistêmico, e os filhos dele não têm comorbidades até o momento, tá? A Rayane falou ali sobre uma uremia. Realmente, cefalopatia urêmica também pode estar associado a esse quadro, levando em conta o quadro clínico, o foco infeccioso que a gente está pensando, e a questão do quadro neurológico. É uma forma de se pensar também. Tá? Não que homem. Tá. Todo, né? A Suede perguntou se ele usava diurético para hipertensão. Eu respondi que não, né? Ele só usava beta-bloqueador e ECA. E? Bloqueador de canal de cálcio. Certo. Hábitos de vida. Mora em zona urbana, no interior do estado, em casa com 8 cômodos, com esposa, 2 filhos e seus cônjuges, né? E 3 netos. Acesso à água filtrada e saneamento básico. Possui animais de estimação, todos sem contato com o meio externo, e cães e gatos com esquema vacinal completo, segundo informações. Sedentário, com alimentação rica em carnes vermelhas e gordurosas, além de ingestão de grandes quantidades de carboidratos e de bebidas ricas em açúcares baixos industrializados. Relata ingesta pobre de fibras, verduras e frutas também. Nega viagem recente, vigia há 40 anos, com renda média de 5 salários mínimos familiar. Atividade sexual regular com parceira única há pelo menos 20 anos, desprotegida, sem relações extraconjugais relatadas. Óbvio que fica um pouco falho aqui, porque a gente coletou essa parte da história, tanto com esposa quanto com filha, então assim, né? Acaba não entrando muito nesse sentido, tá bom? Aumento de peso decorrente do estilo de vida, tinha obesidade grau 3, etilista crônico desde os 10 anos de idade, com o consumo aos fins de semana de bebidas fermentadas e destiladas, sem saber estimar mais ou menos a quantidade por dia, tá? E tabagista de longa data, com carga tabágica de 10 maços ano, louca, 40, cujo tabagismo for acessado há 5 anos, sem relato de uso de outras drogas, tá bem? Mudou alguma coisa sobre o que a gente estava conversando? Não, porque a questão da atividade sexual poderia modificar um pouco algum pensamento, né? Pensando em ISTs, mas
a fonte não é tão confiável nesse sentido, né? Sim. Ele é etilista, né, também, aí isso entrou aí como um fator também que está contribuindo, né, para esse quadro aí. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, para a gente pensar um pouquinho no que uma coisa tem a ver com a outra, para a gente não entender como, assim, coisas desconexas as informações que a gente tem na anamnese. A primeira delas é o que o paciente utilista crônico de longa data tem que o nefropata, que o diabético também tem, quando está em evolução a doença. Lesão renal? Não. É lesão hepática? Não vale ficar chutando. Anne, pode repetir a pergunta, por favor? Tá. O que é que o paciente que é etilista crônico de longa data tem? Alteração neurológica. Falando que o diabético também tem. Lesão neurológica, que tipo de lesão, Gabriel? Neuropatia periférica, né? Entendem sentido, que... né? Aparestesia, parece. Sim. Imunossupressão, justo, Max. E é uma coisa importante de se falar, porque os mecanismos de fisiopatológicos dela são diferentes. Uma é por deficiência de B12, concordam? Certo? E a outra é pela questão mesmo de estado inflamatório que faz a desmielinização dos nossos nervos periféricos, certo? Tem aquela síndrome de Wernicke-Korsakoff, que a gente até viu, foi um caso sobre um paciente que era etilista crônico e ele, na internação, cursou com a piora do quadro e convulsões e etc., por conta desse período sem a ingesta alcoólica. Sim, também. Falta de B1, né? Também. Tiamina. Viram? Não deixem nunca passar batido as coisas que vocês captam na anamnese. Tudo realmente tem muita interligação. Mas Tá essa bom? questão da Wernicke-Korsakoff pelo menos pelo que eu li, é diferente a evolução, né? Uhum. E a gente não tá nem falando tanto de fechar um diagnóstico para síndrome. Só correlacionar. Parem para analisar o que vocês ouvem e o que vocês escrevem enquanto anamnese, entendeu? 65, Cleia. Tá bom? Aqui as hipóteses permanecem as mesmas. Querem tirar alguma hipótese das que vocês levantaram? Tudo certinho? Ainda tá tudo na mesa. Tá bom. Só cresce. Sim, só cresce. É a tal da clínica soberana, né? Vamos lá. Na revisão de sistemas, estado geral com febre, calafrios, mal-estar, astenia, edema de membros inferiores e com cacifo, peles e fâneros. Relato de xirodermia, palidez, parestesia em região palmo-plantar, unhas em baqueteamento, cabeça com cefaleia progressiva, olhos com dor retroorbitária desde janeiro de 2021, que foi pós-Covid, né? Histocomas pré-cefaleia, exoftalmia, diminuição da acuidade visual bilateral. Ouvidos com diminuição da acuidade auditiva, nariz e cavidades paranasais com obstrução nasal e anosmia. E cavidade bucal e anexos com cialorreia persistente, tá? Boa preservação da arcada dentária. Alguma coisinha aqui? Xerodermia, o que é xerodermia, gente? Esse ressecamento da pele. Tá, obrigada. Essa exoftalmia, será que ele está com distúrbio na tireoide? Tireoidite? Poderia ser. Poderia ser. Anne, o que é estocomas pré-cefaleia? Imagina que você olha para algum canto e vê um monte de brilhinho na lateral do seu olho aqui, sabe? Nome muito bonito para isso. Muito tá obrigada. Acho chique falar, tenho estocomas. Tá? Mais algum termo técnico que vocês não conhecem aqui? Eu ia falar só a questão do edema de membros inferiores com cacifo, né, que também é conhecido como sinal de Godet na semiologia. É importante para a gente ver essa questão de um edema, né, que está em curso.
E aí, por exemplo, com tudo isso que a gente tem do quadro, a gente tem que começar a pensar que esse paciente pode estar fazendo uma piora renal, né? Do quadro renal, justamente pela progressão pelo aparecimento desse edema. Isso, exatamente. Tá bom. Essas vias de baqueteamento são sinais de insuficiência respiratória? Na verdade, eles geralmente são preditivos de DPOC, né? Ou então de doença enfisematosa, tá bom? Mas é outra coisa pra gente pensar, porque, olha, mais uma coisa para se ligar. Ele tem uma história prévia de tabagismo, né? Pesado, levando em conta que são 10 maços dia. Mas 10 maços ano, eu tô falando tudo errado hoje. E era asmático, né? Quando E as criança. unhas. Mas asmático quando criança, assim, não vai ter muita relação com esse tipo de achado, entendeu, Rafa? Ele tá mais relacionado ao tabagismo e é uma doença obstrutiva em curso, tá? Ela é bem característica do paciente DPOCítico. Tá Não bom? cabe mais comorbidade nele. Hã? É. Não cabe. Já não cabe mais comorbidade nele. Ele é o próprio tratado de clínica médica, sabe? Depois vocês me chamam de Megazord, né? Olha, ó. Eu fui Me ganhou de mim. Cada novo dia falando com a família dele, meu pai amado. Não tem mais de onde sair doença, mas sai, vai por mim, sai mais doença. Sistema respiratório. Dor torácica leve, inspiração profunda, dispneias moderados e grandes esforços. Sistema cardiovascular com palpitações aos esforços, dispneia moderada em decúbito e ortopneia. Sistema gastrointestinal com hiporexia, pirose, dispepsia, tendência à obstipação intestinal. Sistema urinário, polaciúria, urgência miccional e incontinência urinária, odor fétido urinário, dor lombar esporádica e disúria episódica. Sistema genital, alterações em jato urinário, corrimento ureteral e fimose. E tá vivo, né? Glória. Não sei. É, né? Mas assim. Costumava estar. Então, ó, dá pra carregar algumas coisas, né? Só não pode se compensar, que se parar, cai, literalmente. Total. Esse aí é o conceito, né? Mas, o que seria hiporexia e pirose? Oi? O que seria hiporexia e pirose? Hiporexia é diminuição do apetite, pirose, sensação de queimação, tá bom? Especialmente esofágica. A dispepsia, todo paciente com gastrite já conhece. Aquela sensação, né? Tem até um tutorial, inclusive, no segundo ano, não sei se ainda é. Mas de sensação de pensamento, a questão, né? De plenitude gástrica com pouca tolerância à comida. E aí fica aquela questão de dor epigástrica e etc. Tá bom? Aqui tem algum outro termo que vocês não conheçam? Eu fiquei com uma dúvida, na verdade, naquele slide anterior, porque ele tem ele tem anosmia, né? Seria... ele não sente cheiro, né? Isso seria importante, por exemplo, na análise? Se ele tivesse Ou seria, tipo, consequência do Covid, por exemplo? Sim, no caso dele é consequência do Covid, tá? Mas se fosse um quadro que a gente estivesse pensando num Covid, isso aqui tem importância. Porque me fala um pouco, por exemplo, sobre necrose, entendeu? Olha, a gente até pode pensar também, tipo, essa questão neurológica, né? Porque, querendo ou não, quando a gente fala de anosmia, né, a gente também está falando de células neurológicas, né? Sim. Então, assim, tipo, não é assim, nada digno para se excluir, mas também... Necrose de lâmina piriforme, tem mil situações que podem acontecer, tá? Mas, sim, no caso dele, é uma coisinha para pensar, assim, só para um relato de, teve algumas sequelas aqui. Até na parte, por exemplo, quando a gente vê aqui, respiratório é mais o fim, né? O segmento do Covid, é muito comum a gente ver isso em paciente pós-Covid, né? No cardiovascular, que não, que a gente tem palpitações aos esforços. Palpitações é sinônimo de quê? Arritmia. A gente tem que pensar, não pode descartar a hipótese de arritmia, tá? Só falta ele tá fibrilando também. Aí, Agora, tchau. Eu chamo você. Também não cabe toda a enciclopédia numa pessoa só, peraí. Tá bom? Mas a palpitação aos esforços, a dispneia moderada em decúbito associada à ortopneia me fala bastante sobre insuficiência cardíaca em curso, levando em conta que esse paciente tem hipertensão, tá? Não, lembra sempre que eu falei, não deixar as informações perdidas.
Tentar relacionar o que vocês ouvem com o que vocês veem e o que vocês acham clinicamente. Tá bom? Oi. Esse edema dele pode ser por conta do quadro renal ou uma mistura de tudo junto? Pode ser pelos dois. Vocês não concordam que o paciente renal morre do coração? Total. Entendeu? Então, concordam que a clínica de um paciente evoluindo com insuficiência cardíaca e com insuficiência renal tende a ser muito parecida nesse sentido de edemas? Sim. Né? O paciente com insuficiência renal tende a fazer anasarca. O paciente com insuficiência cardíaca tende a fazer edema gravitacional, né? Mas, de qualquer forma, quando a gente tem uma doença subposta a outra, o edema pode ser mais predominante de um tipo de uma das insuficiências do que da outra. Então, assim, sempre que pensar em edemas, grava essas duas, tá bom? E edema especificamente de abdômen, ascite pura, por exemplo, isolada, pensar em origem hepática, tá bom? E a gente pensar também, por exemplo, em um edema por um Cushing, por exemplo, pelo corticoide. Fascis corticoide, tudo isso. A gente pensa num edema mal distribuído também, né? Isso seria tipo aquele inchaço, né? Que ele apresenta. Ou não? Isso. Como assim? Depois do medicamento que ele tomou. Tipo, Sim, pode acontecer. Mas o paciente que faz uso prolongado de corticoide também tende a ficar com o que a gente chama na semiologia de faces coxingoides, né? Que é justamente aquela questão do paciente que tem aquela face mais cheinha, assim, mais, né? Lua, né? A face de lua. Isso. Entendeu? A face de lua a gente pensa muito no hipotireoidismo também, né? Então, mas é bem comum essa questão da parte corticoide, tá bom? Mas esse edema também poderia ter sido no caso da doença renal, né? Sim, poderia. Tá bom? Bom, aqui mais alguma hipótese? Vai só abrindo o leque ao invés de fechar, né? Fosforilando aqui até. Vamos lá. Quanto Agora, mais mexe, mais piora. mais piora. O paciente chegou para mim mal estado geral, tá? Desidratado 2 cruzes em 4, anictérico, cianótico e febril ao toque, hipocorado 2 cruzes, com faces coxingoides, olha lá, tá bom? Desorientado alto e alopsicamente, torporoso em Glasgow 8, com mau controle respiratório, sudorese fria profusa, com postura passiva, saturação limítrofe em ar ambiente, em maca. Aparelho cardiovascular com taquicardia, com ritmo cardíaco regular em 2 tempos, sem sopros ou estalidos e bulhas normofonéticas. Traduzir um monte de sigla, né? Para quem ainda não pagou sêmio. Hipotenso, com pulsos filiformes rápidos simétricos bilateralmente, sem turgência jugular patológica, com ictus não palpável. Aparelho respiratório mantém-se em dispneia, com expansibilidade pulmonar preservada bilateralmente em pouca amplitude, com murmúrio vesicular universalmente audível, com roncos esparsos e sem crépitos. Som claro pulmonar a percussão bilateralmente, com frame tóraco-vocal preservado. Tá bom? Sistema... o trato gastrointestinal, não sei porque coloquei essa, enfim. Abdômen globoso às custas de panícula adiposo, com ruído da aérea presente, hipertimpânico à percussão e com avaliação de dor prejudicada por status torporoso, sem bexigoma. E extremidades com edema leve em membros inferiores de predomínio em pés e tornozelos, bilateralmente, com cacifo positivo. Pele pegajosa, com tempo de enchimento capilar lentificado, de 6 segundos. Chocadaço, né? Tem dúvidas de que estamos diante de um choque? Eu ia falar, chocou. Tem como não. Exato. Tá? Isso aqui, se você pega um paciente só por isso aqui, mau estado geral, desidratado, anictérico, cianótico, febril ao toque, já pensa, beleza, o paciente pode estar com foco de infecção. Tá, faça isso com corticoides, pensa na questão que a gente estava conversando sobre os de corticoide. Chegou desorientado, torporoso. Olha o Glasgow dele. Esse Glasgow ele é preditivo de quê? Intubação, para garantir via aérea. Para proteção de via aérea, tá?
mau controle respiratório, sudorese profusa, paciente taquicárdico, dispneico, hipotenso, pulso filiforme, tudo isso, o paciente está chocado. Olha lá. Temperatura axilar, 40,1. Frequência cardíaca, 110. Respiratória, 31. Saturação de 90. PA de 71/29. E escala de gloma de Conde de Glasgow, 8. Alguma coisa aqui agora? Vai parar? Descarta. Depois descartar algumas coisas aqui. E ficar com outras. Vamos pensar. O que a semiologia faz com a gente? A gente tem que pensar sindromicamente, certo? Qual é a grande síndrome que a gente tem aqui? Choque. Síndrome da hipoperfusão tecidual, que é o choque. Entendeu? Todo choque ele é uma hiperperfusão tecidual por alguma causa que a gente vai descobrir depois, certo? Causa, pensando nisso, ele tem critério para ter causa infecciosa, certo? É febril, né? A gente ainda fica pensando muito na parte neurológica, que é o neurológico que está causando isso aqui? Não. Acho que é consequência, né? Uhum. É mais consequência. Vocês entendem agora que até a cronologia do caso fala um pouco mais de ser consequência do quadro dele? Uhum. Né? A gente começa a tirar algumas outras hipóteses, então, né? A gente levantou. Dá para Pode tirar ser um choque endócrino também, né? Acho que a senhora falou na outra aula, pode ser um justamente pela administração de uso prolongado, né, de corticoides, podendo causar uma atrofia aí da adrenal e Mas aí, Lucas, falta de catecolamina. lembra que eu falei sobre a questão do porquê que se causa o choque endócrino, né? Que ele é mais relacionado à abstinência do corticoide do que, de fato, ao uso prolongado. Ah, verdade, né? Quando ele para, no caso. No caso dele, não seria tanto essa causa, porque ele nunca parou de usar o corticoide, entendeu? Pelo contrário, provavelmente durante a internação por Covid, ele fez mais uso ainda, entendeu? E aí entra foi administrado o medicamento, um tratamento errado, né? Também. Entraria? Poderia ser, mas vocês não concordam que aqui ainda fica um pouquinho mais infeccioso? O paciente tem toda a clínica de infecção, ainda mais para um paciente idoso, né? Claro que ele tem um mundo de coisas para se pensar, então vocês imaginam o que é pegar um paciente desse para conduzir em UTI, né? É um mundo de coisa. Mas não estabilizar e investigar, né? É difícil. Né? Pensando na grande síndrome que ele apresenta no momento, vamos pensar num foco infeccioso. Concordam? Sim. Tá? Sim. E aí, protocolos de condutas e exames para eles. Como eu falei, Glasgow 8 prosseguiu com intubação orotraqueal para proteção de vias aéreas, mas todo aquele pacote que a gente tem de choque, certo? Acesso calibroso, ressuscitação volêmica vigorosa, antibiótico terapia de amplo espectro e culturas, pensando em um choque séptico, tá? Se fosse um choque hipovolêmico, a gente pensaria em outras condutas, mas independente, aqui a gente fez o pacote Golden Hour. Concordam? Tá? Para quem não sabe, um protocolo de sepse, no momento que você diagnostica a questão do choque séptico, ou então da sepse de fato, a gente tem um protocolo que é o Golden Hour. O que é isso? É a hora ouro de mudar tanto a mortalidade do paciente, quanto de tentar reverter o quadro. Quanto mais a gente reverte um quadro de sepse, menos repercussões, né, sistêmicas eu tenho nesse paciente, mais fácil, maiores as chances de eu tirar esse paciente de um óbito iminente. Tá? Foram solicitados os exames. EAS, com densidade urinária aumentada, pH de 5,2, nitrito positivo. Já sabe que tem uma infecção urinária ativaça aí, né? Proteinúria, hematura e piúria importantes. Bacteriúria maciça, com presença de cristais de oxalato de cálcio e formas leveduriformes. Tem alguma dúvida nesse monte de sopa de letrinhas aqui? Piúria. Piúria é aumento de leucócitos na urina. Tá bom? É como se fosse o pus, só que na urina. Tá?
A hematúria é justamente a presença de sangue na urina, tá bom? Existem algumas diferenças de hematúria, uma hematúria maciça, hematúria dismórfica, entre outras coisas que algumas são patognomônicas de algumas coisas, outras não, tá bom? Não vamos entrar nesse detalhe aqui. Proteinúria, paciente diabético de longa data, mal controlado, vai fazer proteinúria, tá? Esqueci de colocar, mas ele também tem glicosúria na urina, tá? Ou seja, a presença de glicose na urina, tá bom? Nitrito positivo com bacteriúria maciça, isso não é um exame contaminado. É um exame que me mostra que existe sim uma infecção de trato urinário bastante importante. Presença de oxalato de cálcio me fala a favor de um pouquinho de coisa de cálculos renais, né? Geralmente está bem associado. E formas leveduriformes me falam um pouquinho sobre fungos, tá bom? Lembrando que os fungos, tipo a cândida, são fungos da microbiota feminina. Dificilmente são da masculina, tá bom? Então, se eu acho formas leveduriformes ou então formas em brotamento no EAS de uma pessoa do sexo masculino, eu tenho que pensar que também existem outros focos de infecção, outros agentes patógenos, né, no caso. Tá? Beleza. Hemograma. Leucose de 24.000, com neutrófilos em 81%, com desvio à esquerda, tá? Predomínio de bastonetes. HB de 7,4, hematócrito de 28,1 e plaquetas de 131.000. Bilirrubinas totais de 2,1, aumentadas as custas de BD, né? Bilirrubina direta. Ureia de 209,5 e creatina de 4,2. Ah lá, Rayane, você falou de síndrome urêmica, né? Tá aí. PCR de 141,3, procalcitonina de 12,1. Vocês têm dúvida de que isso é um choque séptico? Alguém tem dúvida? Ó, HB de 7,4, eu poderia pensar que ele está sangrando, mas vocês não concordam que ele também tem ali, ó, bilirrubinas aumentadas, então isso pode me falar, na verdade, a favor de uma perda de hemoglobina, mas não às custas de sangramento, né? E sim às custas de diminuição do tempo de vida dessas hemácias, certo? Por consumo periférico, tá? Ureia de 209, creatina de 4,2. Vocês têm dúvida de que a gente também tem uma síndrome urêmica associada aqui? A gente tem um quadro neurológico, a gente tem uma doença renal crônica documentada, uma ureia de mais de 200 e uma creatina de mais de 4. E, gente, normal de creatina é abaixo de 1. Entendeu? Então, vocês entendem que nem tudo que parece é. Olha só, tá bem interligado, mas olha a causa, é muito provável. PCR, marcador inflamatório. Mais de 100, esse cara tá inflamadaço e com uso de corticoide prolongado. Procalcitonina é um exame que a gente usa que ele, acima de 0,12, ele me fala de infecção ativa. Acima de 2, ele me fala de infecção importante. Acima de 5, ele me fala de choque franco séptico. Tá bom? Então, o paciente está com 12,1 de procalcitonina, eu tenho um choque importantíssimo. E, de antemão, falo para vocês, lá na frente, pacientes com procalcitonina acima de 10, o prognóstico é sombrio, tá? É difícil a reversão do quadro infeccioso. Só também deixando claro para o pessoal do segundo ano que vai pagar gastro, né? Toda vez que a gente tem uma bilirrubina total aumentada, custa de bilirrubina direta, a gente também precisa lembrar daquelas causas que a gente quase nunca lembra na hora de ver bilirrubina, né? Que a gente sempre pensa, sei lá, em hepatite, coledocolitíase, coisas do tipo, mas a gente também tem que pensar que sepse é um fator que a própria sepse aumenta a bilirrubina, né? Tanto a direta quanto a indireta. Então a gente vai ter uma elevação das frações totais, né? Da bilirrubina. Sim, e tanto que o SOFA, ele avalia as bilirrubinas às custas de bilirrubinas as diretas, né? Sim. Um dos critérios do SOFA é justamente isso, bilirrubinas totais sobre bilirrubina direta. Ele não avalia indireta nesse sentido, que é mais uma coisa para a gente pensar que está bem ligado à sepsis. Então, ele está com um choque séptico aqui absurdo, né? Um chocão, né? Vamos por assim. Gasometria, pH de 7,1, acidótico, certo? PCO2 de 38, tá normal? Tá? PCO2 tá. PO2 de certinho, Rafa. PO2 de 102, tá normal? Tá. Certo. Bicarbonato de 15,9.
tem o bicarbonato baixo, né? De 22 a 26, intervalo normal. Então, tem uma acidose metabólica, bem característica do paciente renal, né? Potássio de 8,1, tá normal? Não, hipercalemia aí. A gente tava achando que era hipo. Exato, vocês veem Tururu. todo o nosso contexto. A gente Doutora, essa acidose metabólica, ela pode ser decorrente também do choque? também. Com certeza. O Não, tá. paciente que faz choque séptico, ele tem uma tendência maior a ficar em acidose, tá? Quanto mais acidótico, mais difícil a reversão do quadro também. Mas no caso dele, ele tem duas situações aqui que falam sobre acidose metabólica. Tanto o bicarbonato mais baixo, que já me fala sobre uma doença renal importante, quanto, olha ali, a glicose dele na gasometria. Jesus. Entendeu? Com insulina de uso, né? Ali descontínuo, mas enfim, tá? Então, a gente tem aqui uma acidose metabólica, tá? Sem compensações ali de respiratório, com uma hipercalemia importante, tá bem? Uma hipernatremia discreta e uma glicemia elevadíssima, né? Exato, não pode parecer coisa, Gabriel. E assim, só para a questão de dizer, olha só, olha lá o Covid, né? Teste rápido para Covid-19, GG e IgM positivo. Mas aqui eu coloquei só para vocês saberem de uma coisa. IgM e GG positivo num paciente com teste rápido que teve infecção prévia, ou então que tem história de vacinação prévia para Covid em menos de 6 meses, ele vai ter esse teste. Tá bom? Foi até engraçado uma coisa que, por exemplo, a gente no Covid, a gente faz teste seriado, né? Pelo menos em hospital particular. E aí, o meu teste chegou positivo para os dois. E, me chamaram, não, que você tá positiva, mas a minha última dose da vacina foi há menos de 6 meses. Então, assim, entendo que isso pode acontecer, por isso que o teste rápido tá caindo em desuso para o Covid, tá bom? Ele é mais para rastreio do que, de fato, diagnóstico, tá bom? Mais hipóteses aqui? Ou tiramos muitas hipóteses agora? Né? Jesus, botei até no chat, eu chamaria agora o Roger e o Sabino, porque SOS. Não me Na chama, verdade, a gente não retirou nada, a gente elencou. Ele tem tudo, mas Tirou só a hipocalemia, né? Que a gente tava pensando. A hipoglicemia. Agora o resto, Deus no comando, né? Exatamente. Tá bom? Vamos lá. Outros exames. Raio-x de tórax com aumento de área cardíaca, consolidações difusas bilateralmente. Esse raio-x tem significância clínica para ele? O que vocês acham? Que não. Assim, porque na moral, sem medo de errar. Sim ou não? Eu acho que não, porque essa consolidação difusa pode ter sido de Covid, né? Tá. E ele, como é cardiopata... Pois é, ele é cardiopata? Ai, não, ele era hipertenso, né? Mas hipertensão... Eu, assim, falaria a favor da gente continuar investigando uma IC, por exemplo. Isso. Mas, assim, do quadro agudo dele agora, não me falaria muita coisa, não. Exato. Para a clínica que ele apresenta agora, não tem relevância, mas se eu fosse somar tudo que ele mostrou de parte cardíaca aqui, eu pensaria numa investigação para IC por cardiomegalia, provavelmente secundária a uma hipertensão arterial sistêmica, tá bom? Combinado? Deus abençoe, né? Porque... porque eu aqui acho Deus que eu não vou nem dormir hoje. Tore, né, meu amigo? Que o negócio aqui foi feio. Eu espero que não chegue nenhum lá pra gente assim, não. Diga, Isabela. Eu fiquei meio confusa com a hiperglicemia dele, por causa da administração dos medicamentos, só que tipo, foi o contrário. O que justificaria isso? Então, algumas coisas. Algumas coisas para ele sobre a questão da hipercalemia são: primeira coisa, mau funcionamento renal. Segunda coisa, a questão da própria hiperglicemia, tá bom? Lembra que, como o Max falou ali brilhantemente, o potássio, ele é intracelular. Tecnicamente, não é para ele acontecer dentro né? A hipercalemia não é para acontecer dentro de eventos comuns. Quando ela acontece, significa apoptose, tá? Lesão tecidual, consequentemente, aumento de bicarbonato, ou de bicarbonato de potássio, tá bom? Por isso que a gente tem esse aumento tão importante ali, porque ele tá tendo um dano tecidual importante, consequentemente, né, consequente do choque que ele está apresentando,
tá? E que faz a gente pensar em uma clínica completamente contrária, mas confirma o quadro de choque dele. Entendeu? Ânia, daria para pensar, por exemplo, essas consolidações difusas como o foco, gente, tipo a entrada da, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, é um foco infeccioso, a entrada do foco infeccioso nessas consolidações? Não necessariamente. Essas consolidações, elas mais têm relação com a questão do quadro prévio dele de Covid, que lembra que não muda da noite para o dia a lesão, né, a imagem que a gente tem, e ele teve uma infecção recente, do que de fato com uma nova infecção. A gente tem bem claro o quadro de origem dele. Beleza. Tá bom? Essa apoptose tecidual, ela é específica de algum órgão? Não. Ou ela... É de todo mundo que vai sofrer com ausência de ATP, certo? Se eu tenho metabolismo anaeróbio de produção porque falta oxigênio justamente por causa do choque, a consequência disso é que esse tecido vai sofrer, porque vai faltar oxigênio e vai sofrer apoptose porque não tem mais como fazer. Então pode ser em qualquer parte do corpo, né? Sim, acontece em todas as partes. Entendi. Obrigada. Nada. Na condução, ele foi transferido para a unidade de terapia intensiva, iniciado os cuidados intensivos, certo? Foram iniciadas medidas para o controle de hipotensão refratária a volume com droga vasoativa, noradrenalina, que é o que a gente estava falando sobre critério de choque, tá? Corrigidos os distúrbios eletrolíticos ácido-básicos, mantendo refratariedade de hipercalcemia não, tá, gente? Foi errado ali. De hipercalemia, tá bom? Ele não corrigia de jeito nenhum a parte do potássio. Amiga, tu sabe o peso dele? Ele tinha 116 quilos. Tá? Evoluiu com anúria depois de 24 horas de evolução. Tá? Foi solicitada a avaliação da nefrologia e indicou iniciar a terapia renal substitutiva. Manteve-se sobre antibiótico, manteve-se com aumento com manutenção da clínica, né, apresentada, mesmo sobre antibiótico profilaxia de amplo espectro. Ele manteve-se com hipotensão refratária, a noradrenalina, febre contínua refratária, terapia antitérmica de horário, e mantém-se com o laboratório em piora. A leucometria chegou a 35.000, tá? O aumento da neutrofilia foi para 98, e manutenção da azotemia, que é o aumento de ureia e creatina juntas, tá? Mesmo sob diálise. Melhora dos parâmetros hematológicos de série vermelha após transfusão sanguínea. Lembra que ele estava com hemoglobina de 7 ponto alguma coisa? A gente transfundiu, ele segurou, mas o resto também, compensação, não adiantou muita coisa. A gente já tem as hipóteses fechadas, né? E a condução sem melhora após 3 dias de evolução em leito de UTI. O paciente evoluiu com queda progressiva da pressão diastólica isolada, ou seja, ele não tinha força de contração, né, de relaxamento, porque não tinha o que encher ali. Estava como se fosse batendo vazio, né? E progredindo para doses ascendentes de noradrenalina, ele chegou a 45 ml hora e posterior parada cardiorrespiratória. Foi submetido a RCP em 8 ciclos, evoluindo para óbito após manobra. E aí, depois disso, depois que ele faleceu na sexta-feira, ontem chegaram as culturas dele. Vocês lembram bem aqui que a gente fala que estava com antibiótico terapia? As culturas dele foram para leveduras em brotamento e urocultura. Né, em urocultura, leveduras e estruturas em brotamento. Ou seja, está atacando água onde? Entenderam? Aqui. Eu me perdi. No caso, ele estava fazendo antibiótico terapia tendo uma infecção fúngica. Fúngica. O choque séptico dele, apesar da clínica toda de bacteremia. Agora eu fiquei chocada. Fotericina, para quê? Não. Nesse caso, não seria fotericina, seria caspofungina. Amiga, é o de sexta que tu me mostrou o monitor lá. Entenderam? Sim. Então, só pra gente finalizar aqui, finalizou o caso, tá bom? Mas só pra gente entender umas coisas aqui. Uma coisa que eu queria deixar claro com vocês é: paciente que tem imunossupressão documentada, seja por questões de uso de corticoide prolongado, seja por diabetes, seja por
qualquer coisa que documente imunossupressão, é mandatório que eu entre com cobertura fúngica também em choque séptico, tá bom? Isso está no protocolo aquele Surviving Sepsis, isso está em vários outros lugares, tá? E isso serve para quem daqui a pouquinho é médico, para os meus interninhos queridos, tá bom? Que sempre que vocês estiverem diante de um quadro desse, por mais que ele fale que tem cara de cavalo, jeito de cavalo, corpo de cavalo, pensa que é uma égua também, tá bom? Pra gente ter certeza que a clínica é soberana e que mesmo que a clínica seja soberana, há alguns momentos em que a gente é um pouquinho nesse sentido, né? Que a gente deixa, como é que eu posso falar? Que a gente deixa de se atentar a outras coisas que também falam sobre o paciente. Exemplo, laboratório. Exemplo, questões de dados clínicos que ele apresentou, entendeu? Vamos mostrar, só já terminando, juro que não vai demorar mais, tá? Só pra gente entender o porquê que eu tô falando isso pra vocês. Olha só, sistema genital. Alterações de ato urinário, corrimento ureteral. Corrimento ureteral, tá vendo nossa cara, a gente deixou passar batido. E aqui, cadê? É AS. Oxalato de cálcio e formas leveduriformes. Ele tratou, de fato, a bacteriúria que tinha ali. Mas a gente ainda deixou alguma coisa para o paciente que não tinha nada de defesa. Entendeu? Então, por que estava aumentando tanto o leucócito? Por que ficou refratário? Porque, de fato, o tratamento não foi direcionado para o agente que causou o choque. Entendeu? Fechando o diagnóstico dele, ele tem, então, um choque séptico decorrente de uma urosepse, certo? Em um paciente imunossuprimido por várias situações e que evoluiu para óbito. Claro que, ainda que a gente tivesse feito caspofungina, feito anfotericina, qualquer outra ina da vida, ele não evoluiria, né? Até, não sairia, ele evoluiria para óbito por uma simples coisa. A gente perdeu tempo no diagnóstico. Olha o tempo que ele evoluiu até chegar no hospital, em choque, certo? Em franca sepse. O momento em que ele chegou no hospital, ele já estava chocado. E até ele chegar numa UTI, já foram 24 horas. Então, tempo, no caso do paciente séptico, é ouro, tá bom? Nunca esqueçam disso. Esse é um caso real, lá do HGR, tá bom? Quem passou por NEF provavelmente conheceu, tá? Então, é isso. Desculpa a demora, tá bem? Espero ter acrescido alguma coisa para vocês. Espero que a gente tenha consolidado bastante, pensado um pouquinho mais sobre o raciocínio clínico, tá? E no que precisar, estou à disposição e foi um prazer. Eu tô com vontade de chorar agora. Jesus. E tem gente que me pergunta por que eu não quero ser cirurgiã. Você jura que eu vou deixar isso aqui?